Pessoal, estou aqui mais uma vez para apresentar a vocês mais o conteúdo deste bimestre, né, que é ginástica rítmica. Nós já vimos a ginástica artística, agora vamos ver a ginástica rítmica, certo? Aí está a imagem de algumas atletas da ginástica rítmica, né, apresentando nas suas apresentações, né, aí é uma apresentação em grupo, que a ginástica rítmica ela pode ser apresentada individual e em grupo. Né? Em grupo é composto por cinco ginastas. A ginástica rítmica é uma modalidade da ginástica praticada exclusivamente por mulheres. É um esporte bastante plástico, ela se destaca pela elegância e beleza dos movimentos, certo? A ginástica rítmica ela começou a ser praticada no final da Primeira Guerra Mundial, só que nesse período a ginástica rítmica não possuía nem regras específicas, nem possuía esse nome, ginástica rítmica, certo? E aí, com o passar do tempo, várias escolas de ginástica fizeram uma inovação, os exercícios praticados da ginástica artística, e aí ela me passou a misturá-los com elementos de música. E só em 1946 que surgiu o termo rítmica. Isso foi na Rússia. O termo rítmica surgiu devido à utilização de música e dança na execução dos movimentos nas competições. Em 1961, alguns países do leste europeu eles se organizaram o primeiro campeonato internacional da ginástica rítmica. E aí, no ano seguinte, ou seja, em 1962, a Federação Internacional de Ginástica ela reconheceu a ginástica rítmica como um esporte, que até antes ela não era reconhecida como esporte, mas a partir de 1962, a Federação Internacional de Ginástica ela reconheceu a ginástica rítmica como sendo um esporte. E a partir de 1963, foram realizados os primeiros campeonatos mundiais de ginástica rítmica, promovida pela FIG, que é a Federação Internacional de Ginástica. Nesses primeiros campeonatos mundiais foram introduzidos os primeiros aparelhos da GR, né, que é a ginástica rítmica, que aparelhos são que foram introduzidos vários aparelhos, com exceção da fita e das massas, certo? E em 1984, a ginástica rítmica ela foi reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional, que é o COI, é um comitê que faz um trabalho de reconhecimento de determinada modalidade para incluir essa modalidade nos Jogos Olímpicos. Né? Então, em 1984, a ginástica rítmica foi incorporada no programa dos Jogos Olímpicos, começando a estrear naquele mesmo ano, de 1984. As melhores ginastas da época, que eram provenientes do leste europeu, elas não participaram nos Jogos Olímpicos de 1984 devido ao boicote promovido pela ex-União Soviética. A primeira, então, devido à ausência dessas melhores ginastas, em 1984, quem foi a primeira medalhista de ouro da ginástica rítmica? Foi a canadense Lori Fung, certo? Já a partir de 1988, nos Jogos Olímpicos de Seul é a capital da Coreia, a ginástica rítmica ela conquistou o público e se tornou popular. No Brasil, a ginástica rítmica ela foi introduzida pela professora Ilona Pelker. Ela era húngara, ela chegou na cidade do Rio de Janeiro na década de 1950 e ela começou a ministrar vários cursos para os profissionais da educação. Ela formou a primeira equipe competitiva de ginástica rítmica, grupo esse chamado de Grupo Unido de Ginastas, GUG, um grupo que alcançou sucesso devido à experiência e à participação ativa da técnica, né, que é a professora Ilona Pelker, pelo destaque dela, né, na ginástica internacional. E o Brasil participou pela primeira vez da ginástica rítmica no ano de 1971, enviando uma atleta chamada Deise Barros.
na cidade de Copenhague, que é a capital da Dinamarca. O Grupo Unido da Ginástica representou o Brasil em campeonatos internacionais, representou também nas gimnasestradas, que gimnasestradas são campeonatos de ginástica geral ou ginástica para todos, certo? Nesses campeonatos internacionais, em 1973, o Brasil conseguiu o 13º lugar no campeonato mundial, disputado no ano de 1973, na cidade de Rotterdam, na Holanda, que é a capital da Holanda, né? E as componentes dessa equipe que participou desses jogos começaram a difundir a ginástica rítmica pelo Brasil. Já a partir do ano de 1978, houve a criação da Confederação Brasileira de Ginástica. Com a criação dessa Confederação Brasileira de Ginástica, a ginástica rítmica começou a evoluir, porque começou a receber apoio, tudo isso fruto da classificação das ginastas para disputarem os Jogos Olímpicos. Aí, como as ginastas começaram a se classificar para os Jogos Olímpicos, a ginástica rítmica começou a receber apoio financeiro. A primeira ginasta rítmica brasileira que começou a participar dos Jogos Olímpicos foi Rosane Fávila, que em 1984, nas Olimpíadas, né, de Los Angeles, Estados Unidos. Em 1988, realizando exercícios individuais, houve a participação da ginasta brasileira Marta Cristina Schorhost, certo? E com o crescimento da Confederação Brasileira de Ginástica, o apoio das entidades governamentais e o exaustivo trabalho da ginasta, né, os treinamentos, as técnicas que ela foram adquirindo, isso tudo contribuiu para um grande crescimento da ginástica rítmica. E isso possibilitou a equipe brasileira alcançar a vitória em 3 Pan-Americanos, nos exercícios de conjunto. Em 1999, em Winnipeg, na Canadá, né, que classificou o Brasil para a Olimpíada de Sydney, né, os Pan-Americanos disputados em Winnipeg, no Canadá. Os Jogos Pan-Americanos é tipo uma classificatória para os Jogos Olímpicos. E em 1999, a equipe brasileira disputou o Pan-Americano e alcançou o índice que levou o Brasil a se classificar para participar das Olimpíadas de Sydney, na Austrália. No Pan-Americano de Santo Domingo, né, que fica na República Dominicana em 2003, que classificou o Brasil para a Olimpíada de Atenas, na Grécia. No Pan-Americano do Rio de Janeiro, no Brasil, em 2007, que classificou o Brasil para as Olimpíadas de Pequim, na China, certo? Nas 2 últimas Olimpíadas, né, que eu mencionei, de Sydney, na Olimpíada de Sydney e na Olimpíada de Atenas, o Brasil conseguiu o 8º lugar, chegando à final, mas na final ficou em 8º lugar, certo? Nos exercícios individuais se destaca, qual é o destaque? O destaque é o 3º lugar, executado com o aparelho massas, que é um aparelho da ginástica rítmica. A ginasta Tayane Montovanelli, né, que disputou o Pan-Americano de Santo Domingo. Ela conquistou o 3º lugar na competição de massas, na prova individual. E a ginasta Ana Paula Scheffer, que conquistou o 3º lugar no aparelho arco, no Pan-Americano do Rio de Janeiro, certo? A Tayane Montovanelli conquistou o 3º lugar no aparelho massas no Pan-Americano de Santo Domingo. E no Pan-Americano do Rio de Janeiro, o 3º lugar foi pela ginasta Ana Paula Scheffer no aparelho arco, certo? Começando com a corda. A corda ela é feita de sisal ou um material sintético.
Esse comprimento varia, né? Varia de acordo com o tamanho da ginasta. O exercício predominante desse aparelho é o salto, certo? O arco. O arco, ele mede 80 a 90 centímetros de diâmetro. Ele pesa no mínimo 300 gramas, certo? Não existe movimento predominante nesse aparelho. O que há nesse aparelho é o quê? Um equilíbrio, né, entre os seguintes exercícios: salto, equilíbrio, pivotes, flexibilidade e ondas. Ou seja, a ginasta apresenta esses exercícios no arco, né? O salto, o equilíbrio, os pivotes, a flexibilidade e as ondas. Bola. A bola ela possui 18 a 20 centímetros de diâmetro e possui um peso de 400 gramas, certo? Ela pode ser feita de borracha. O exercício predominante da bola é a flexibilidade e as ondas. E aí vem as massas. A massa são duas, né? São duas massas. Cada massa possui de 40 a 50 centímetros de comprimento e possui um peso de 150 gramas, certo? No mínimo, peso mínimo de 150 gramas. O exercício corporal predominante das massas é o equilíbrio. Elas fazem exercícios de equilíbrio usando esses aparelhos. Fita. Outro aparelho da GR é a fita. A fita, ela possui 6 metros no mínimo de comprimento, né, e pesa 35 gramas. No mínimo 35 gramas também. A largura é de 4 a 6 centímetros e o material da fita pode ser feito de cetim ou feito de cetim de qualquer qualidade. Existe um estilete, que é o local que prende a fita, né? Esse estilete tem que ter 50 a 60 centímetros de tamanho, de comprimento. E esse estilete tem que ter no máximo 1 centímetro de diâmetro. O exercício corporal predominantemente da fita é o pivote. Eu vou deixar lá no Classroom alguns vídeos, né? Alguns vídeos da ginástica rítmica fazendo os exercícios, as suas apresentações usando esses aparelhos, certo? Uma observação importante é que crianças que praticam a ginástica rítmica, as medidas desses aparelhos podem variar, certo? De acordo com o tamanho da criança, para facilitar o manejo desses aparelhos, para facilitar o manejo o manejo dos aparelhos feito pelas crianças. As regras que para a realização das competições da ginástica rítmica, elas são definidas através de um código de pontuação estabelecidas pela Federação Internacional de Ginástica. Esse código de pontuação ele pode ser adquirido, não deve. Poder é uma coisa, ou seja, pode ser adquirida através das federações estaduais de ginástica. Ou seja, as federações estaduais de ginástica elas podem usar o código de pontuação da Federação Internacional de Ginástica nas competições estaduais ou não, certo? Ou elas podem criar seu próprio código de pontuação, certo? A gente vai ver agora algumas regras da ginástica rítmica. Primeiro, a pontuação. Existe o chamado resultado base para cada exercício, né? Esse resultado para cada base é um valor de 9,6 pontos, sendo que esses 9,6 pontos podem ser descontados ou acrescidos, vai depender do desempenho da atleta na sua apresentação. Se houver alguma falta, algum erro de execução, né, da atleta, vai descontar, né, vai tirar alguns pontos dessa pontuação base de 9,6. Vai perder um ponto, aí tira 9,6 menos um ponto, aí a atleta fica com o quê? 8,6, é um exemplo, certo? Ou pode acrescer, quando a atleta for ter uma exibição excepcional, perfeita. Aí vai ter acréscimo nessa pontuação base.
Na competição por grupos, a pontuação base é de 19,20, certo? Sendo que a pontuação máxima na competição por grupos é de 20 pontos. Cada exercício que a atleta tem que apresentar na competição de ginástica rítmica tem que incluir 4 elementos da dificuldade B e 4 elementos da dificuldade A, certo? Isso na fase classificatória. Nas fases finais, são além dos elementos da dificuldade B e os elementos da dificuldade A, são exigidos também elementos de maior dificuldade, que é a C e a D, certo? E esses elementos de maior dificuldade têm que ser realizados com a mão esquerda, porque A e B podem ser feitos com a mão direita, mas a C e D, que é as atletas, em suas apresentações, têm que fazer suas apresentações com a mão esquerda, na dificuldade C e D. A atleta da ginástica rítmica, ela tem que utilizar todo o tablado durante suas apresentações. Não pode fugir da área demarcada do tablado, mas tem que aproveitar toda a área do tablado nas suas apresentações. Qual é a ordem dos exercícios? A ordem dos exercícios, né, ela é definida pela Federação Internacional de Ginástica nas competições. Nos Jogos Olímpicos, a ordem é a seguinte: primeiro faz com a corda, depois com a bola, depois com as massas e por último com a fita. Certo? Nos Jogos Olímpicos. Mas existem competições de ginástica que essa ordem é mudada. Tem competições de ginástica que é na seguinte ordem: primeiro a corda, depois o arco, depois a bola, depois as massas, depois a fita, certo? Existem faltas, né? Algumas atletas podem cometer faltas nas suas apresentações, né? Que são algumas falhas, alguns erros de apresentação, né? Algumas apresentações que não foram bem feitas. E quais são essas faltas principais? Falta de unidade no exercício, né? Principalmente na apresentação em grupo, né? Todos têm que apresentar unidade, né? Unidade é o quê? Todos fazem o mesmo exercício de forma harmônica, certo? Falta de equilíbrio, né? Está apresentando algum aparelho lá e querendo fazer um exercício de equilíbrio com um determinado aparelho da ginástica rítmica e ele não consegue fazer esse equilíbrio. Isso aí é descontado na pontuação também. Utilizar os aparelhos apenas como decoração e não como parte integrante dos elementos, ou seja, não utilizar todos os elementos, todos os aparelhos. Usa mais, deixa só um aparelho lá como enfeite, né? Não utiliza nas suas apresentações. Isso aí é descontado na pontuação, certo? Música inadequada, com pausas prolongadas, com final brusco. Então tem que ter harmonia também na música. Falta de variedade nos elementos executados. O atleta da ginástica rítmica, nos movimentos do corpo, nas transições também. Tem que ter variedade na movimentação, na posição, né? Nas transições, tem que ter essa variedade. Se ficar uma coisa se tiver uma apresentação muito monótona, isso também a atleta vai perder, a equipe vai perder pontos. E o atleta vai perder pontos também, certo? Começar o exercício sem contato com o aparelho, isso perde pontos também. O atleta tem que começar o exercício com o aparelho, já em contato, certo? Agora, o acréscimo de pontos, né? O atleta ou a equipe, né? Se for apresentação em grupo, vai ganhar pontuação, vai ganhar acréscimo de pontos em que situação? A originalidade da coreografia, ou seja, aquela equipe, aquela atleta que criou aquela coreografia. Isso acrescenta pontos na apresentação. O acompanhamento musical. Quanto mais criativa, quanto melhor for um acompanhamento musical, mais pontuação a equipe ganha.
Desempenho excepcional também por parte da ginástica. Se a ginástica tiver fazer uma apresentação excepcional, acima da média, né? Sua equipe vai ganhar pontuação. Existem regras por aparelho da ginástica rítmica, certo? A corda, por exemplo. Existem diversos exercícios que são obrigatórios a fazer com a corda, como, por exemplo, os balanços, os círculos, o enrolar e o desenrolar a corda, o atirar ou receber a corda. Esses exercícios são obrigatórios. Se na sua apresentação as atletas não apresentarem esses exercícios obrigatórios, perde pontos. As ginastas podem ainda saltar através da corda aberta ou dobrada, de diferentes formas. O arco. Os passos. Quais são os movimentos importantes do arco? Os saltos, as rotações, o atirar e o apanhar o arco. São movimentos importantes a serem feitos pelo arco, certo? Existem manobras que podem ser consideradas mais difíceis e passivas de receber bônus, certo? Quanto mais difícil for a manobra do atleta na sua apresentação, mais bônus na pontuação a equipe ganha. A bola, relativa à bola, a regra é que a bola não pode ser agarrada. Se a atleta agarrar a bola, perde pontuação. A bola tem que ser apenas sustentada com a mão. E essa sustentação com a mão exige movimentos graciosos com a bola, como rodar a bola, segurar a bola para passar sobre o corpo ou abaixo do corpo, certo? Atirar a bola para o ar, isso tudo exige movimentos graciosos. Tem que ter esses movimentos graciosos na apresentação com a bola, certo? Não pode agarrar, no máximo tem que sustentar a bola com a mão, não pode agarrar a bola, senão perde pontuação. As massas, que é outro aparelho da ginástica rítmica. Os movimentos mais frequentes das massas são as rotações, né? Atirar as massas ao ar, passar de mão em mão, né? Movimentar de forma rítmica com acompanhamento da música. Na fita, a ginasta ela faz o quê? Ela agita a fita de modo a formar diferentes padrões e figuras. A regra importante neste aparelho é que tem que ter uma constante movimentação da fita. A ginasta da ginástica rítmica tem que ter uma constante movimentação dessa fita é uma regra obrigatória. Se não houver essa constante movimentação, a equipe perde pontuação, certo? Na apresentação por grupos, existem regras também. Como eu falei desde o início dessa videoaula, a ginástica rítmica ela é apresentada em grupos também, composto por 5 ginastas, certo? Estas ginastas têm que ser apresentadas de forma unida, de forma coesa, certo? A pontuação final não depende somente do desempenho individual de cada uma, mas depende do conjunto, da apresentação em conjunto. Certo? As apresentações são semelhantes às apresentações individuais, mas existe uma exceção. Na apresentação em grupo, há trocas de aparelhos. Um atleta está com a massa, outro está com a bola, aí troca depois. Uma vai ficar com a bola, a outra com a massa. Isso aí vai abrir um leque maior de movimentos. Né? Vai aumentar vamos dizer assim, o maior repertório de movimentos. Né? Os movimentos vão ficar mais variados. Cada grupo deve competir com 2 apresentações ou 2 rotinas diferentes, né? Dessas 2 rotinas, uma delas tem que ser com todos os aparelhos iguais e outras com aparelhos diferentes de forma combinada. Ou seja, as 5 ginastas na apresentação em grupo, elas têm que fazer em suas apresentações, fazer movimentos com os aparelhos iguais. E depois também tem que fazer uma outra apresentação com aparelhos diferentes e de forma combinada.